Bom, então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos abrir o Visual Class. Então, você deve ter uma pastinha que é Visual Class FXNE Demo Tá. na sua janelinha aí, no seu desktop. E Uhum. dentro dessa pasta tem uma apresentação, o autor e manutenção. O autor é o módulo de criação, é onde você desenvolve os conteúdos, os produtos que você está trabalhando. Tá. Então, vamos abrir aqui o autor. Ele vai abrir a tela de login, né? Onde ele pede para você o código e a senha. O código aqui é super e a senha é 13. Código super, senha 13, o número 13. Uhum. Como a gente estava falando de PT, nada a ver, viu? Eu estou sabendo que o Celso falou que é o número preferido dele. Exatamente. Inclusive, é a data do aniversário dele, né? Ah, é? É. 13 do quê? Oi? 13 do quê? De hoje, 13 de novembro. Ah, vamos dar os parabéns para ele, pô. É hoje. Celso. Bom, aberto a tela, nós vamos observar aqui que nós temos uma tela em branco, como você havia observado, né? Uma tela em branco, né? Tela vazia em branco. Onde nós temos aqui em cima o menu, projeto, editar, criar, tela, navegação, silêncio, programa, configuração, apresentação, objeto e ajuda. Esse é o menu que vai te auxiliar na criação dos projetos. Esse é o menu que vai te auxiliar na criação das aulas, das provas. Nós estamos usando bastante o Visual Class para os simulados de Prova Brasil e de Enem, né? E estamos fazendo agora também um simulado de concurso, que tem algumas pessoas que estão procurando, nós estamos trabalhando com essa forma aí, um simulado de concursos, né? Bom, e nessa tela aqui eu crio a minha apresentação. Eu crio o meu conteúdo. E o software, o Visual Class, ele é um software nacional, ou seja, ele foi desenvolvido inteiramente no Brasil, para ser mais exato aqui em Presidente Prudente, estado de São Paulo. Então, ele é um software que tem a nossa linguagem. Ou seja, o que você pensa é como está escrito. Por exemplo, a minha tela, essa tela branca aqui, ela tem um tamanho, uma resolução em pixels. E essa resolução depende muito para onde eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar no computador, eu vou trabalhar nos dispositivos móveis, eu vou trabalhar onde? Então, cada um que eu estiver trabalhando, cuidar com água. Em cada um que eu estiver trabalhando aí, eu vou ter uma resolução mais ou menos que padrão, porque não tem um padrão. Se você pegar um dispositivo móvel, cada tela é uma tela. No celular, você tem uma tela diferente, num tablet, você tem uma tela diferente. Então, depende do que você está trabalhando, cada uma tem uma configuração diferente. Então, vamos supor que eu esteja trabalhando numa tela que é para um tablet e um smartphone. Então, eu quero mudar a configuração dessa minha tela, porque essa minha tela ela vem com a configuração do meu computador. Então, o meu computador tem a resolução de 1366 por 1024. 1366 por 1024. Mais um tablet e um smartphone, eu tenho que ter uma resolução diferente. Então, eu vou colocar essa resolução na minha tela. Como que eu faço? Então, é da tela. Então, eu venho aqui no menu Tela, Definir. Eu vou definir a minha tela. Ok. E aqui eu tenho a resolução, ó, 1366 por 768, não é 1024 não, 1366 por 768. O notebook ele é wide, ele é mais largo do que alto, né? Então 1366 por 768. Mas eu quero uma resolução, por exemplo, para um celular. Então eu colocarei aqui 1024 por 552. Olha só, 1024 por 552. Vou dar um OK para você ver como é que fica a tela. Tá vendo que a minha tela branca ela ocupa toda a área do meu dispositivo. Vou dar um OK, olha só como ela diminuiu. Porque esta é a área útil do meu trabalho, 1024 de largura
por 552 de altura. Então, essa tela ficaria legal para um smartphone, para um tablet. Então, ele encaixaria mais ou menos que perfeito. E no tablet, no smartphone, eu posso pedir para que ele encaixe. Ele vai expandir ou diminuir de acordo com a resolução da tela. Por exemplo, quando eu preparo uma aula dentro dele, então eu tenho que levar em consideração aonde ela vai ser aplicada. Mas aí, no caso, por exemplo, se eu preparar essa aula e a pessoa quiser assistir no notebook, ela vai ser essa tela menor? Vai ter essa tela menor, ela vai assistir do mesmo jeito. Só que assim, quando a gente pensa, por exemplo, você pega essa tela 1024 por 552, olha o tamanho que ela tem. Não é uma tela tão pequena, o cara vai conseguir ver, vai conseguir trabalhar normal no computador. Ela é menor, mas ela se encaixa nos dispositivos móveis. Ou seja, para o dispositivo móvel ela vai ficar perfeita, vai ficar encaixadinha, ela bonita. No computador, ela vai só sobrar um pouquinho nas laterais, mas ela vai ficar centralizada e o cara vai conseguir acessar da mesma forma. É a mesma dinâmica quando você vai colocar lá uma imagem no YouTube, na sua página de configuração. Ele tem vários ajustes de tamanho. Isso. Aí depende de como você for trabalhar. Mas vamos supor que eu quero uma outra resolução. Então eu vou colocar aqui, ó, tela, definir novamente, 1024 por... Ao invés de 552, eu vou colocar 1024 por 700. Uma tela mais quadrada. Ou ainda, vou em tela definir de novo. 1024 por 600. Uma tela mais wide aqui também. Então, depende do computador, depende do que você for utilizar. Se for prioritariamente para os dispositivos móveis, então eu uso uma tela mais wide, né? Porque ela é mais larga do que alta. Porque os dispositivos móveis todos são. E na hora que você vai acessar um curso, o celular, geralmente, as pessoas usam ele assim, em pé. Mas quando você vai usar um curso, ele vai ser usado assim, deitado. Então, ele tem que ser mais largo do que alto. Sim. Então, essa seria a forma de você trabalhar com uma resolução da tela. Ok. Tudo bem? Bom, joia. Agora, o que eu quero fazer? Vamos supor que eu queira colocar aqui um objeto na minha tela. Então, eu quero colocar aqui uma foto, um texto, um título, um áudio. Eu quero colocar algumas coisas dentro da minha tela aqui. Então, primeiro eu vou começar com uma imagem. Eu quero colocar uma imagem na minha tela. Então, eu venho aqui em Criar. E nós temos no objeto Criar, ou no menu Criar, na verdade, vários objetos. Esses são os objetos de ensino, são os objetos de aprendizagem que eu tenho dentro do Visual Class. Então você tem imagem com efeito, texto, rótulo, filme na tela, Windows Media Player, botão de filme, botão de mensagem, botão animado, GIF, Flash. Flash nós não usamos mais, porque até esse ano, na verdade, até dezembro agora, os navegadores ainda estão, alguns, na verdade, ainda estão aceitando a terminação de Flash, né? Mas a partir do ano que vem já não aceitam mais. Dispositivos móveis como tablets e smartphones já não aceitam mais Flash. Então o Flash ele morreu. O Flash é o quê? O Flash são vídeos, animações. Ah, tá. Então é uma forma é uma configuração para apresentação, é isso? Ou para edição? Para os dois. Você edita vídeos e animações dentro do Flash e apresenta esses vídeos, essas animações, por exemplo, dentro de uma aula do Visual Class. Só que eu não ensino mais, a gente não trabalha mais porque o Flash não tem mais suporte. Então a gente não adianta desenvolver com ele. É muito bom, foi uma ferramenta muito boa. Inclusive, ela deixou a pé muita gente, porque tinha gente que trabalhava só em cima do Flash. De tão boa que é o trabalho com ele, inclusive criando aulas. As pessoas criavam aulas animadas utilizando o Flash. Só que o cara se enrolou, porque acabou. Não tem mais suporte para ele, então o cara não consegue mais trabalhar com o Flash. No caso, por exemplo, de visual, por exemplo, se o professor filma e edita um vídeo dele, ele consegue aplicar aqui? Sim. Tá. Vou mostrar para você. Ok. Vou mostrar para você.
Filme de onde você quiser. Você pode pegar do celular, da internet, de uma É, no caso câmera. dele realmente fazer o filme dele, a aula dele, preparar lá um vídeo e tal. Como a gente, por exemplo, Isso. da mesma forma que você prepara para colocar lá no YouTube, você pode preparar para colocar numa aula. Sim, eu vou mostrar para você. Eu tenho exemplos aqui. Tá, beleza. Tenho vários exemplos de professores que desenvolveram. Aí eu mostro para você aqui como um Que extra essa aqui. eu estou te perguntando porque é uma coisa de interesse minha, né? Porque eu gosto de produzir o meu material para poder apresentar para o pessoal. Na verdade, é a nossa filosofia também. O que a gente pede para o cara, para o professor, ou para quem for desenvolver os trabalhos, para que ele desenvolva, ele use os seus próprios vídeos, ele use os seus próprios áudios, suas próprias imagens. Então a gente não tem a filosofia de usar pronto, é desenvolver mesmo. Eu Sim, prefiro ótimo. que a pessoa desenvolva. Inclusive, se o cara tiver alguma dúvida depois, numa edição de áudio, uma edição de vídeo, uma edição de imagem, alguma coisa assim, eu posso tentar auxiliar também. A gente trabalha com tudo, né? Na verdade, a gente tem que trabalhar com tudo aqui, porque a gente é o nosso ramo aqui, vamos dizer assim. Bom, Maravilha. então aqui, ó, você tem aqui os objetos de aprendizagem. E aqui, eu costumo chamar essa parte de cima, até a parte de guia aqui, que são os objetos de aprendizagem de ensino, de instrução. É através desses objetos que você vai passar a informação para o seu aluno, que você vai passar a informação para a pessoa que está necessitando desse seu curso. E daqui para baixo, de arrastar, soltar até exercícios pré-montados, esse daqui são os objetos de avaliação. Ok. Ou seja, são os objetos onde você vai checar o aprendizado do aluno. Então, você vai verificar se ele aprendeu realmente com o que você passou. Então, a parte de cima são ferramentas de ensino. A de baixo são ferramentas de avaliação. Isso. Então, as de cima você passa o conteúdo e as de baixo você cobra esse conteúdo. Você checa se o cara aprendeu mesmo o que você passou para ele. Né? Uhum. Apesar de que eu vou falar para você que aqui em cima, por exemplo, alguns objetos você também consegue fazer avaliações. Vamos supor que você tem lá uma aula, sei lá, uma aula infantil. Aí você vai pedir para o aluno clicar nos objetos que iniciam com a letra B. Então você tem várias imagens na tela, né? E cada imagem, uma figura que tem um início, né? Uma bola, uma xícara, uma boneca, um carrinho. Então você tem vários deles. Então o aluno vai clicar naquele objeto que inicia com a letra B. Então você usaria uma imagem com efeito, que é um objeto de ensino, de aprendizagem, mas também pode ser utilizado como objeto de avaliação também. Bom, então o que eu vou fazer? Eu quero colocar uma imagem aqui na minha tela. Então eu vou aqui em imagem com efeito. Cliquei em imagem com efeito, ele vai aparecer para mim essa imagenzinha com um olho. E é simples. Eu pego essa imagenzinha com o olho, por exemplo, e vou levá-la para o meu centro de tela. Então eu clico e arrasto para o centro da tela. Só uma pergunta, você vai fazer junto? Não entendi, perdão. Você vai fazer junto comigo, o seu Visual Class aí? Não, eu vou acompanhar o que você está falando, eu estou anotando aqui e vou fazer depois. Tá, e depois eu vou disponibilizar esse vídeo na internet lá para você também. Deixa eu te entender um raciocínio aqui, Reginaldo. Então, no pacote do Visual Class, então, o software de autoria é para preparar a aula. O software do Visual Classnet é para gerenciar o processo de ensino. Isso. E o Classnet é exatamente o aplicativo onde o aluno acessa, e o novo, que vai ser o offline, basicamente seria o mesmo do Classnet, porém offline. Sem a necessidade da internet, isso. Tá, beleza. Isso mesmo. O Visual Classnet, ele é o gerenciador. É através dele que você distribui. Ele que na realidade, ele é a sua escola virtual. Exatamente. O Visual Class FXNE é o professor, o Visual Classnet seria a escola, e o Classnet, o aluno. Basicamente, o Visual Class FX é a sala de aula.
E o Visual Class Net é a diretoria. Seria mais ou menos isso. Ah, entendi. Bom, Só fiz pra... aqui. Entendi. Coloquei a imagem. Agora eu quero alterar o tamanho dessa imagem. Então eu venho aqui com o mouse, nas bordas dele, olha, ele vira uma seta dupla. Sim. Virou essa seta dupla, eu aumento para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Vou aumentar até o tamanho que eu acho necessário do meu objeto. E se eu for com o mouse nas diagonais superiores, ele vira uma seta dupla na diagonal, onde eu aumento ou diminuo o objeto dessa forma, e nessa diagonal inferior aqui também. Na diagonal inferior direita, eu não consigo aumentá-lo, tá? Porque ele tem esse botãozinho azul aqui. Esse botãozinho azul é o botão de propriedades desse objeto. Ou seja, se eu vir com o mouse, com a pontinha do mouse aqui dentro do botão azul e clicar, ele vai abrir para mim essa janela. E essa é a janela de propriedades do meu objeto. É nele que eu configuro a minha imagem, que eu coloco uma imagem aqui, que eu coloco um tamanho para ela, que eu verifico o tamanho do meu objeto. Eu trabalho com o meu objeto. Ou, eu clicando aqui no botão azul, ou se eu vir com o mouse dentro da imagem, em qualquer parte dentro da imagem, e clicar com o botão direito do mouse, ele também vai abrir para mim essa caixa de propriedades, a janela de propriedades da imagem. Onde você tem um título aqui em cima, que é a imagem com efeito, que é o objeto que eu estou trabalhando. Você tem os menus, né, com várias opçõezinhas. Esse menu também depende de cada objeto que eu estiver trabalhando. Dependendo do objeto, eu tenho um menu diferente. Aqui o arquivo, a partir do momento que eu selecionei o meu arquivo, ele vai aparecer com o nome dele aqui. Aqui eu tenho os drives. Se você observar, o meu já abriu no C Cliparts Imagens. Mas se eu tivesse, por exemplo, em outro lugar, então eu estou aqui no Drive C, e eu vou procurar as minhas imagens. Então eu procuro, venho aqui com o mouse, vou puxando, achei a pasta Cliparts, eu clico na pasta Cliparts. Dentro da pasta Cliparts eu tenho N pastas aqui, eu vou abrir a pasta imagem, por exemplo. Ele abre para mim a pasta imagem aqui. Ou, se você tem uma outra pasta qualquer, basta você buscar essa pasta. Na pasta imagem, eu tenho aqui embaixo as imagens que estão dentro dessa pastinha. Por exemplo, vamos supor que eu queira uma andorinha. Observe, aparece a andorinha aqui para mim. E se eu tirar a minha pastinha aqui do lado, ó, a andorinha também apareceu aqui para mim embaixo. Tudo bem? Então vai aparecer para nós ali na parte de baixo do meu da minha janela. Se eu clicar em outra qualquer, vamos pegar a aranha, aí aparece a aranha lá, e pode ver que é no momento que eu clico, olha só, ele aparece a imagem lá. Na hora que eu faço, ele já vai aparecer. Vou pegar aqui, por exemplo, o índio Jesus. Aparece a imagem do índiozinho ali. Esse índio tem uma história dentro do Visual Class, né? No ano de 2000, que tinha a comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil, a gente fez um convênio. Foi mais ou menos um convênio, vamos dizer assim, com uma tribo do Mato Grosso. Eles mandaram 3 jovens deles para cá. Eles passaram um ano aqui em Presidente Prudente. E o Jesus aprendeu a utilizar o Visual Class. Que legal. Aprendeu a utilizar o Visual Class. Ele desenvolveu um projeto falando sobre a sua aldeia, sobre tudo que tinha lá na verdade, sobre a cultura dele, que ele era um índio chavante, sobre a cultura chavante. Ele fez a inscrição desse projeto dele num concurso da Unesco com a Walt Disney e McDonald's, tá tudo envolvido aí. E esse concurso chamava-se Sonhadores do Milênio. E esses Sonhadores do Milênio eram jovens que desenvolviam algo que mudaria ou muda a vida na sua, vamos dizer assim, na sua comunidade, né? E o do Jesus foi escolhido entre um dos ganhadores. Ele ganhou prêmio através desse sistema. Lógico, Jesus cresceu, ele virou professor, ele se formou em pedagogia, ele virou professor na aldeia dele. Ele era filho do cacique. Se eu não me engano, agora eu acho que ele é cacique na aldeia dele lá, porque o pai dele faleceu, infelizmente, por Covid. Caraca, mano. Pois é, cara, faleceu. Cacique Domingos Marrouro faleceu de Covid.
Covid. E agora, se eu não me engano, porque era mais ou menos hereditário, né? Na verdade, assim, a aldeia deles, o cacique Domingos, ele era um cacique muito inteligente, é um cara assim. Você conversava com ele, o cara era muito influente. Falava inglês, espanhol, o cara inteligente demais. E ele colocou um sistema meio que democrático na aldeia dele. Então tinha uma votação. Os caras poderiam se candidatar a cacique. Teria uma eleição lá. Mas geralmente colocava a linhagem dele mesmo, né? O pai dele tinha sido cacique, aí o Domingos foi cacique, e teoricamente o Jesus também será o cacique. Deve estar sendo cacique no momento. Bom, feito isso daqui, eu vou dar um ok. E ok, aí tem aqui a janela do Índio Jesus. Eu ainda posso alterar. Posso puxar ele, deixar ele bem magrinho. Posso deixar ele bem gordinho. Aí eu tenho um problema, né? Quando eu crio uma imagem dessa forma, eu coloco ela aqui no computador e eu vou aumentando livremente, eu deformo essa imagem. E eu posso colocar, então, essa imagem da forma que ela foi passada para o computador. Olha só, aqui eu tenho a imagem do Índio Jesus aqui, e aqui eu tenho alguns botões. Entre eles tem o botão tamanho real e real. O real, ele mostra como é a imagem para mim. Então eu vou clicar no real aqui. Assim que é a imagem do Índio Jesus na minha tela. Então eu vou clicar aqui no sair. Cliquei. Pode observar que a imagem ainda continua deformada lá. Sim. Quando eu clicar em tamanho real, cliquei em tamanho real, a imagem é ajustada para o tamanho que ela foi inserida no computador. Aí nós temos que tomar um cuidado. Por exemplo, se você pega uma foto hoje em dia de um celular, é uma foto de alta resolução. Então ela tem 3.000 pixels por 4, 5 mil pixels de largura. 4, 5 mil pixels de largura por altura e assim por diante. Depende de como você tirou a foto. E a minha tela aqui, por exemplo, ela tem 1024. Então a tela não suportaria aquela imagem. A imagem caberia só na tela um pedacinho dela. Sim. Então a gente tem esse botãozinho de real para eu ver primeiro como é a imagem, para depois, se ela couber na tela, eu coloco em tamanho real. Aí tem um detalhe, e se ela não couber, mas eu não quero deformar essa imagem? Você pode ir no editor de imagem, ou melhor, você deve ir no editor de imagem e converter a imagem para um tamanho menor, um tamanho que você queira que caiba na sua tela. Tudo bem? Tudo. Joia. Então tá cá. Aqui está a imagem do Jesus, belezinha, vou colocar ela no centro de novo, basta arrastar ela aqui, está aqui. Agora, vamos supor que eu queira que, quando eu posicionar o mouse sobre a imagem do Jesus, apareça o nome dele aqui para mim. Eu quero que apareça o nome dele. Então, eu clico o botão direito aqui, olha lá, tem a foto do Jesus, e aqui, ó, eu tenho um rótulo móvel, uma linha amarela, onde eu vou clicar e vou escrever aqui, ó, Índio Jesus. Só escreveu, Índio Jesus. Vou dar um ok. Não tá o nome. Passo o mouse sobre ela. Apareceu só Índio. E eu vou mostrar o porquê que apareceu só Índio. Então apareceu só Índio, eu vou clicar de novo nele. Vou vir aqui, ó, depois do Jesus, e vou dar um espaço. Por quê? Esse sistema, a partir do Windows 7, a gente não conseguiu resolver porque ele não dá esse controle para nós. Ele sempre come a última letra. A última letra de cada texto que você coloca aqui. Então, eu colocando um espaço, na hora que ele aparecer aqui, ele vai aparecer para mim, Índio Jesus. Ok. Porque ele iria desaparecer com um espaço, mas ficaria a palavrinha Jesus ali. Tudo bem? Joia. Então, isso aqui é o rótulo móvel. Agora, vamos supor que eu estivesse trabalhando com uma aula de onomatopeia. Então, onomatopeia, a gente sabe que são sons que representam um som natural. Por exemplo, uma batida de porta, toque-toque. Um rangido de porta, né? Ou um rugido de leão, miado de um gato, latido de um cachorro e assim por diante. Então, isso são onomatopeias. Então, eu tenho várias imagens e eu queria que, a partir do momento que o meu aluno clicasse em cada uma dessas imagens, ele ouvisse o som daquela imagem. Tudo bem? A onomatopeia. Mas aqui no caso eu quero ouvir a voz do Índio Jesus. Então eu vou clicar com o botão direito aqui. Tem um botãozinho aqui chamado som. Clico no botão som.
Ele já abriu para mim a pasta Clipart Sons, né, que está no Drive C, Clipart Sons. E aqui eu tenho o som qualquer. Vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, inteligente. E vou mandar tocar. Você conseguiu ouvir? Não, ficou muito baixinho. Eu acho que você não vai conseguir ouvir aí no caso. Mas tocando aqui, ele vai tocar o áudio. Aí eu vou pegar aqui o do Índio Jesus. Tem um Jesus aqui. Eu vou mandar tocar. Aí tem o Jesus falando. Ele tá falando um pouquinho dele. Falando que ele é o Índio Jesus, que ele mora na aldeia Dom Bosco, tá. Se eu quiser parar o som, eu dou um ok. E vai ficar o som aqui. Se eu der um ok, esse som está inserido aqui na minha imagem, na imagem do Índio Jesus. Tudo bem? Bem. Como vai funcionar isso? A partir do momento que eu estiver no módulo de autor do aluno, o aluno vai clicar. Quando ele clicar nesse objeto, ele toca esse áudio que eu inseri. Ok. Certo? Sim. Já tem algumas opções que eu posso fazer mais essa imagem. Por exemplo, vou clicar aqui com o botão direito. Eu tenho um botãozinho aqui de efeito. Esse efeito eu posso colocar uma moldura na minha imagem. Então, nessa moldura eu venho aqui, ó, padrões de moldura. Por exemplo, moldura 2, moldurazinha aqui. Moldura 1, uma moldura vermelha ao redor dele. Moldura 7, uma moldura bem larga ao redor da foto do Jesus. Moldura 3, essa daqui. Vamos supor que eu queira deixar essa moldura aqui. Moldura 3. E eu ainda tenho aqui, vou só mostrar aqui para você como é que ficou a moldura. Olha como é que ficou aqui a minha imagem, como se fosse um quadro, né? Bom, mas eu ainda tenho aqui na opção de efeito, efeitos de transição. Então eu tenho aqui, ó, 113 tipos de efeito de transição. Fecha nas laterais, por exemplo. Olha lá, muito rápido. Barras verticais aleatórias. Ou, por exemplo, eu tenho um efeito aqui, que é o fatia e empilha a imagem, efeito de número 50. Olha como que é. Ele corta a imagem e vai preencher a imagem em fatias até formar a imagem do Índio Jesus para mim. Tudo bem? Sim. Joia, vou dar ok. Vou colocar em tamanho real de novo, porque quando eu coloco a imagem, ela ocupa um espaço dessa minha imagem. Colocando em tamanho real, ela vai ficar a imagem do tamanho que tem que ficar mesmo nela. E agora aqui eu quero colocar um título na minha tela. Ou melhor, na verdade é assim, vamos supor que eu queira pegar uma imagem da internet. Né? Vamos trabalhando um pouquinho com a imagem, mas eu quero pegar uma imagem da internet. Eu não quero essa minha imagem que tenho no computador. Então eu vou vir aqui, ó, no Google Chrome. Vou buscar aqui pelo Google uma imagem de Brasília. Imagens. Ele vai mostrar a imagem da nossa belíssima capital, né? Brasília. Muito bonito, né? Sim. Aí eu vou clicar numa imagem, vamos supor que eu queira essa imagem aqui, eu achei ela tão bonita. Vou clicar nessa imagem aqui. E quero colocar essa imagem lá no Visual Classic. Então eu clico o botão direito nela aqui, ó. E tem uma opçãozinha que é copiar a imagem ou salvar como a imagem. Eu posso usar os dois. Vou ensinar para vocês de duas formas. Vou copiar a imagem. Volto aqui, ó, no autor do Visual Class. Venho aqui na imagem. Clico o botão direito nela novamente. Colo a imagem aqui no meu objeto imagem. Colei, ela vem aqui para minha tela. Olha só, ali. Vou colocar ela em tamanho real. Olha lá como que fica a minha imagem em tamanho real. Olha que bonito que ficou. Só que eu coloquei, ela fica uma imagem na área de transferência. Eu posso vir aqui e salvar. Eu vou clicar em salvar, vou buscar no Drive C, vou colocar na pasta Cliparts, Imagens, e vou colocar o nome aqui de Brasília. Brasília. Se você observar... Eu posso acrescentar conteúdo dentro do Clipart. Exatamente. O que eu ia falar aqui? Se você observar, eu estou colocando dentro da pasta Clipart Imagens.
Sim. O ideal é que eu organize as minhas informações, porque quando eu precisar criar uma aula, desenvolver um conteúdo qualquer, eu sei onde buscar imagem, eu sei onde buscar som, eu sei onde buscar vídeo, então eu sei onde buscar as coisas. Então, você Isso, pode, por exemplo, dentro do Clipart, eu vou usar a linguagem, por exemplo, de cinema. Quando você vai fazer um filme, o que você faz? Você vai criar lá dentro do processo de criação, você já tem algumas pastas pré-programadas, né? Então, você tem lá sons, você tem imagens, você tem efeitos, você vai criando sons, efeitos e tal. Então, você vai colocando tudo ali. Então, a ideia é que você, dentro do Clipart, você pode desenvolver isso também. Você pode criar, exatamente isso. por exemplo, criar uma aula, História do Brasil. A minha área, eu estou estudando História. Então, eu quero apresentar uma aula lá, então eu vou criar uma aula. Então, eu crio lá, História do Brasil, Descobrimento do Brasil. Então, eu pego lá, dentro daquela pasta, eu posso colocar imagem, posso colocar uma outra com sons, posso outro colocar com texto e tudo mais. E aí, depois, na composição, ela já está agrupada ali. Ela passa a ser, na realidade, uma pasta acessível para o computador para eu utilizar. Exato. Que Exatamente isso. gerencia o meu conteúdo. Isso. E eu ainda faço mais. Deixa eu só mostrar aqui para você. Vou abrir aqui o meu navegador. Uhum. Eu tenho no Drive C aqui uma pasta chamada Projetos. Projetos Caltech, olha só. Ok. E dentro dessa pasta, eu tenho uma pasta para cada projeto que eu crio. Aí, como eu estou trabalhando com Manacapuru, por exemplo, eu abro aqui a pasta Manacapuru, eu tenho Ezequiel Ruiz, que é a escola que eu estou utilizando, e olha só quantas pastas eu tenho. Sim. Tudo isso aqui de pastas. Então, essas pastas, vou pegar aqui 16/9, eu tenho arquivos, olha. E cada um desses arquivos é um conteúdo. Ah, tá. Não, exatamente. Olha aqui, ó. Eu tenho um vídeo que os professores enviaram. Eu tenho PDF que os professores enviaram, que é para mandar para os alunos. Então, eu tenho N arquivos. E esses arquivos é de cada uma das aulas ou dos conteúdos que eu estou desenvolvendo. Então, eu tenho uma organização para facilitar o meu trabalho. Porque aí isso facilita, na hora de criar, fica mais rápido para mim. Eu vou buscar exatamente na pasta que eu quero. Então, aqui eu criei na pasta Cliparts Imagens. Eu vou gravar na pasta Cliparts Imagem a imagem de Brasília. Vou dar um OK. Mas não necessariamente eu preciso colocar dentro do Clipart. Eu posso criar uma outra estrutura de organização e utilizar também. Exato. Eu estou colocando o meu aqui porque é o lugar que eu coloco para dar aula, né? Entendi. Então, para mim, fica mais fácil eu colocar aqui. Mas você poderia criar uma pasta projetos lá também, né? Por exemplo. Aí você vai fazer um projeto, aulas de matemática. Então, dentro da pasta projetos, você cria lá matemática. E dentro da pasta de matemática, você coloca aula de adição, aula de subtração, aula de multiplicação, aula de divisão e assim por diante. Então, você cria lá dentro. Aula de português, substantivos, adjetivos e assim por diante. Você pode Então, criando você seu cria. programa de ensino e acrescentando, conforme vai passando o tempo, conteúdos e melhorando suas aulas sistematicamente, né? Exatamente. E uma coisa que eu costumo falar é que uma aula ou um curso desenvolvido no Visual Class, ele nunca é final. Por que ele nunca é final? Vamos supor que você tenha desenvolvido lá um cursinho seu de coaching. Aí você fala, pô, eu usei esse curso por 2 anos, legal, mas eu acho que essa parte aqui eu poderia melhorar agora. Você vai lá, depois de 2 anos que o curso estava pronto, e muda. Você fala, ó, aqui dá para melhorar, dá para fazer isso aqui, aquilo outro, fica melhor. Então você pode alterar um curso mesmo depois de muito tempo de uso dele. Ok. E assim, por exemplo, vamos supor que você venda uma aula para o cara, e o cara tem o Visual Class. Vamos supor que você venda uma aula e venda o Visual Class. Aí o cara usa a sua aula lá, que ele comprou, mas ele comprou a aula. E ele pode, por exemplo, adequar aquela aula na forma dele trabalhar. Também. Legal. Joia. Feito isso daqui, agora eu vou ensinar de outra forma. Então, eu vou voltar aqui no Google Chrome. Eu tenho a imagem aqui. Ao invés de clicar e copiar essa imagem, eu vou salvar como a imagem. Então, eu vou salvar como aqui. Ele vai me mostrar a pasta que eu quero. Então, eu vou procurar lá na pasta C.
Cliparts, imagens, e vou colocar o nome dela de Brasília 1. Brasília 1. E vou salvar. Salvei. Ok. Aí, vou aqui no autor de novo. Né? Tem aqui a imagem que eu coloquei, que eu salvei como Brasília. Olha só, aqui em cima está o nome dela de Brasília, que é o nome que eu dei para essa imagem. Agora eu vou procurar aqui o Brasília 1. Olha só. Nós temos aqui o Brasília, que é o que a gente está trabalhando agora. Uhum. E aí logo abaixo tem o Brasília 1, que eu vou clicar nela. É a mesma imagem. Tanto é que se eu colocar tamanho real, ele não altera, ele fica a mesma imagem. Está aqui, ó. A nossa imagem de Brasília. Tudo bem? Sim. Então eu dei um salvar como. Eu prefiro, na maior parte das vezes, salvar como. Sim. Muito raramente eu copio e colo dentro do Visual Classic, porque eu já salvo no lugar que eu quero, já tenho o nome que eu quero dar para essa imagem, então na maior parte das vezes eu uso dessa forma. Ok. Tudo bem? Aí eu vou mudar, quero mudar esse nome aqui, ó, não é Índio Jesus mais, então vai ser Brasília DF. Então Brasília DF. Ok. Vou dar um OK. Pronto. Olha lá, que bonito. Tudo bem? Agora eu vou colocar um título na minha tela. Então, esse título eu vou criar. Observe, tudo que eu quero inserir na minha tela é no criar. Eu venho aqui em criar. Eu vou criar algo na minha tela. Vai ser um rótulo. Está aqui o meu rótulo. Observe que todo objeto tem uma caixinha preta ao redor dele. Uhum. Tanto é que, se você observar, na hora que eu passo com o mouse em cima da imagem, ó, ele criou aqui, ó, uma linhazinha preta. Se eu passar o mouse em cima do rótulo agora, a linhazinha preta da imagem, ó, desapareceu. Então, é no objeto que eu estou trabalhando, vamos dizer assim, que aparece essa linha preta aí no nosso objeto. Então, eu vou clicar com o botão direito dentro da palavrinha rótulo. Eu tenho aqui rótulo. Aqui eu vou apagar essa palavra e vou colocar Brasília, Capital Federal. Então, vou colocar aqui, ó, Brasília, Capital Federal. Legal. Então, tá aqui o nome. Ele aparece aqui na hora que eu vou escrever. Conforme eu vou escrevendo, ela vai aparecendo aqui. Mas está pequeno. É um título, então eu quero aumentar. Eu tenho aqui o tamanho. Então eu vou aumentando, clicando aqui, ó. Vou aumentar para 20. Uhum. 20. Legal. Mas se eu observar, não coube. Por que não coube? Quando eu crio um objeto dentro do Visual Classic, ele tem um tamanho padrão. Ele já vem com aquele tamanho na hora que eu desenvolvo. Se eu aumentar o tamanho da letra, por exemplo, no caso do objeto rótulo, ou escrever um texto muito grande, não vai caber. Porque ele tem um tamanho padrão. Sim. Mas eu posso fazer com que ele se ajuste isso daí. Onde? Clicando aqui no botãozinho de autoajusta, aqui embaixo. Cliquei no autoajusta, aumentou aqui, Capital Federal, porém eu ainda acho que está pequeno. Então eu vou aumentar mais aqui o tamanho dele, até chegar a 40. Chegou a 40, também não coube aqui, vou dar um autoajusta de novo. Olha lá, Brasília, Capital Federal. E eu vou observar que está feio. Se você observar, está todo quadriculado a minha imagem aqui, ó, o meu texto. Porque ele está com uma fonte, não sei se você lembra daquelas impressorazinhas que faziam aquele barulhão. Matricial. Que eram impressoras que a gente chamava de impressoras matriciais. Isso. Porque tinha uma matriz de agulha, a cabeça de impressão dela eram várias agulhinhas que iam picotando o papel lá. Uma fita. Faz tempo isso, né? E ficava essas letras quadriculadas. Então, hoje em dia, nós temos as fontes que nós chamamos de TrueType, que são as fontes de computador. Então, aqui eu vou buscar a fonte Arial. Arial, vou clicar em Arial. Olha como que ficou bem mais redondinha, bem mais bonita, bem mais preenchida a minha fonte. Vou dar um autoajusta, vou dar um OK e vou arrastar ela aqui, ó, para o centro da minha tela. Ó, Brasília, Capital Federal. Mas eu não gostei. Eu quero trocar essa cor não ficou legal, eu vou tocar. Então, clico o botão direito nela novamente. E aqui eu tenho cor letra. Cor letra eu vou colocar aqui, por exemplo, esse azul.
Ou vamos colocar uma cor para mudar bastante. Vermelho. Ou rosa. Ou vamos colocar aqui um azul escuro. Pronto. Brasília, capital federal, com azul escuro. Legal. Coloquei bonitinho, tá aqui o meu texto. Vou dar um OK. Já tenho, então, feito o meu título, o título da minha tela. Então, eu criei um título utilizando o objeto de rótulo. Agora eu quero escrever algo sobre Brasília. Então, eu quero fazer um pequeno texto falando sobre Brasília. Então, eu vou pegar aqui essa imagem de Brasília e vou colocar ela aqui, ó. Vou arrastá-la para o lado aqui, deixar ela no cantinho aqui da minha tela. E aqui, desse lado aqui, eu vou colocar um objeto chamado texto. Então, eu vou em criar novamente e pego o objeto texto. Peguei texto, vou colocar aqui próximo à minha imagem, na mesma altura, se você observar aqui está na mesma altura. E vou puxar ele para que fique da mesma altura, tamanho em altura aqui, ó. Mesmo tamanho e altura. Vou clicar dentro dele com o mouse. E se você observar, eu tenho aqui uma régua. E olha o tamaninho que ficou. Ficou com mais ou menos 4 centímetros. Okay. Por quê? Esse tamanho é esse tamanho aqui, ó. É a largura do meu texto. Está muito pequeno. Não dá para eu trabalhar assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um OK. Vou voltar nele aqui e puxar ele aumentando aqui, ó, para a esquerda. Até essa altura aqui. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse nele novamente. Observe que já aumentou, ó. Tá com 11 centímetros aqui. Que é a largura do meu texto aqui. Okay. Certo? Então, aqui eu vou colocar um texto pequeno. Vou colocar Brasília é a capital federal do Brasil. Foi construída em Goiás. No quadradinho. Não entendi, desculpe. Foi criada no quadradinho. Foi no quadradinho. Agora é o quadradinho, né? É. Aí eu vou dar um pontinho aqui e vou fazer assim, ó. Vou copiar ela várias vezes aqui, ó. Várias vezes. Pronto. Copiei, coloquei aqui. Agora aqui no meio, ó, vamos puxar um pouquinho mais para cima aqui. Essa terceira linha, quarta linha aqui, eu quero alterar o tamanho dela. Ao invés de 12, eu vou colocar ela para 16. Olha só. Coloquei 16. Ficou assim. E Brasília aqui, eu quero colocar ela em negrito. Pronto. Eu só estou mostrando aqui para você, para você ver que ele é um texto, um editor de texto. Então, eu posso fazer com ele como no Word. Não vou perder muito tempo nisso daqui, só para a gente ver mesmo. Vou dar um OK. E olha só, é um texto e eu tenho uma barra de rolagem. Ele vai mudando, ó. No caso aqui, Reginaldo, eu posso, por exemplo, trabalhar no próprio Word e depois migrar para cá? Tá lá o texto no Word. Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Tá. Mas aí, no caso, eu vou jogar dentro da caixa de texto. Dentro da caixa de texto. Ou você cria caixa de texto, vem aqui, ó. Arquivo, abrir. Só que dependendo das formatações... Pegar lá do Word, selecionar o texto e jogar automaticamente ali, clicando com o mouse direito e tal. Isso, é o ideal. Porque você pode vir aqui em arquivo, abrir dentro do objeto texto, mas dependendo das configurações, das formatações, esse objeto é um objeto simples. Ele não vai conseguir trazer para cá todas as configurações que você fez no Word. Tá. Então, eu prefiro copiar e colar mesmo. Tá certo. Tá aqui meu texto. Bonitinho. Coloquei ele aqui. Então, eu tenho uma barra de rolagem. Legal. Essa é a diferença do texto para o rótulo. O rótulo, geralmente, eu uso para criar um título. Eu uso para criar um texto pequeno dentro do meu Visual Class.
E o texto eu posso colocar algo maior, algo que precise de rolagem, por exemplo. Não aconselho muito você fazer textos enormes, né? Porque esses cursos online assim, o aluno não tem muita paciência de ler, não. Então, às vezes, eles ficam, você coloca um texto muito grande, o cara lê só metade e, de repente, o conteúdo que era mais importante ele não leu. Aconselho geralmente a fracionar. Várias telas, fracionando esse conteúdo. Tudo bem? Ok. Bom, agora vamos supor que eu queira criar um vídeo. Quero colocar um vídeo aqui no meu texto. No caso, por exemplo, quando eu for fazer a apresentação, Sim. Essa rolagem aqui, ela vai aparecer para eu poder na tela quando estiver apresentando? E Aparece. ela rolando e tal. Ela tem uma rolagem automática, aí eu tenho que ir com o mouse lá e fazer a rolagem? Não, a rolagem é com o mouse, né? Eu vou rolar com o mouse através da setinha aqui, ou puxando pela barra, ou se for num dispositivo móvel, é com o dedo. Aí eu vou deslizando com o dedo e o texto vai subindo. Ok. Tudo bem? Tranquilo. Joia. Então, como eu estava dizendo, eu vou desenvolver aqui na minha tela um vídeo agora. Vamos supor que eu queira colocar um vídeo na minha tela. Então, eu vou aqui criar. Eu vou trabalhar com um objeto chamado Windows Media Player. Por que o Windows Media Player? Porque esse objeto de vídeo é o melhor que tem dentro do Visual Class agora. Tá? É o melhor que tem dentro do Visual Class. Então, eu uso esse Windows Media Player porque ele trabalha com uma quantidade maior de extensões ou de formatos de vídeo. Ele usa o WMV, ele usa o MP4, que o MP4 agora é o mais utilizado por causa dos dispositivos móveis, né? Ele usa a VI, que é um formato bem antigo. Ele usa vários formatos. Então, eu clico com o botão direito nele. Aqui embaixo ele mostra ó, AVI, MP4, MPG, WMV. Então, ele mostra os formatos. E aqui eu já estou no vídeo na pasta filmes aqui, ó. E eu tenho vários deles. Por exemplo, eu tenho esse aqui, que é um videozinho do Índio Jesus. Ele vai aparecer aqui na hora que eu clicar no botão de tocar. Ele está abrindo a mídia agora. Olha lá o vídeo tocando. Esse é o rio lá da aldeia do Jesus. É um rio de águas cristalinas, né? Olha só. Você consegue ver debaixo d'água, bem longe. Olha que bonito. Caraca. Aí eu tenho outros, né? Eu tenho um vídeo, por exemplo, aquilo que você falou do professor mesmo criar. Então, eu tenho um vídeo aqui, ó, de uma professora. Aí tem um vídeo lá do pessoal, lá do norte, lá, ó, falando da polpa de açaí. Olha só que legal. Tem vários vídeos, né? Aqui eu tenho um vídeo ó, que fala do nosso congresso. Nós temos um congresso anual aqui. Esse é do congresso de 2011, que é o Enetec, Encontro Nacional de Tecnologias. Educação Tecnológica, Encontro Nacional de Educação Tecnológica, né, na verdade. Então, aqui nós fazemos num teatro de uma universidade aqui da cidade, e o teatro lota, são feitas palestras, aí nós temos apresentações de alunos que desenvolvem projetos no Visual Class, né? Desenvolvem aulas, projetos sobre Visual Class, geralmente é um tema transversal, né? O aluno desenvolve lá um tema transversal e apresenta num teatro aqui. Esse ano nós não tivemos, devido à pandemia, nosso encontro foi virtual. Ele foi um encontro de palestras, né? Sobre educação, e inclusive, na verdade, foi sobre educação à distância. Então, nós fizemos esse encontro falando sobre educação à distância. E aqui eu tenho o vídeo, né? Vou pegar aqui o vídeo de... Como eu não vou ter nenhum vídeo aqui de Brasília, eu vou usar esse aqui do Índio Jesus mesmo.
E eu tenho algumas configurações aqui, que eu posso mandar ele auto-executar, ou seja, ele vai entrar na tela executando o vídeo. Então, a partir do momento que ele abre a tela, o vídeo já vai tocar. Certo? Vou dar um OK aqui novamente. Vai ficar aqui o meu vídeo. Eu posso aumentar esse vídeo também. Eu posso aumentar para cima. Só que ele é mais difícil. Por exemplo, todos os objetos que você pegar do Visual Classic, quando você passa o mouse na borda, ó, ele vira uma seta dupla. No Windows Media Player, ó, ele não vira. Não vira. Então eu coloco o mouse na borda dele e arrasto. Aí depois que eu estiver arrastando, ele vai virar a seta dupla. Entendi. Então eu vou clicar e arrastar. Ó, ficou um pouquinho maior aqui. Então eu vou colocar esse objeto aqui um pouquinho menor. Eu quero ele assim. E vou deixar o vídeo aqui. Deixa eu só ver aqui. Então tá aqui o meu vídeo. Vou aumentar um pouquinho mais do lado aqui. Pronto, assim. Aí beleza. Tenho aqui a minha tela. Tem um título, tem um texto, tem um vídeo, tem uma imagem que tem áudio. E agora eu quero ver como ficaria isso para o aluno. Então, para ver como ficaria isso para o aluno, eu tenho que fazer duas coisas primeiro. Uma é gravar essa tela. Uma é gravar a tela. E outra é gravar o projeto. Por quê? A tela do Visual Classic ela é composta por objetos. Como essa daqui, que tem um título, com um rótulo, um texto, que é o objeto texto, uma imagem, que é a imagem com efeito, e o Windows Media Player, que é o vídeo que nós estamos utilizando. Então, essa é a composição da tela. E o projeto. O projeto ele é composto por várias telas. Aí você vai me perguntar, mas no Word, por exemplo, eu faço um texto com 100 páginas. Eu salvo ele uma vez só. Então, eu vou lá em arquivo, salvar e salvo um texto. O Excel, N planilhas ali dentro de uma pasta de planilhas. Eu vou salvar ela um arquivo só. O PowerPoint, 10 slides, eu salvo ele uma vez só. Só que o Visual Classic tem uma vantagem. Por exemplo, vamos supor que você cria lá os seus cursos de coach. E você vai utilizar sempre a mesma tela de abertura em todos os cursos. No Visual Classic, você pode pegar aquela tela e inserir em 10 cursos. No PowerPoint, se você quiser o mesmo slide em 10 projetos, você tem que copiar o conteúdo ou criar o conteúdo novamente naqueles slides. No Visual Classic não é necessário. E aí, o mais agravante, por exemplo, vamos supor que você, nessa primeira tela, vai mudar a sua logo. Ou no PowerPoint, você vai mudar a sua logo naquele primeiro slide. No Visual Classic, você vai alterar uma vez só. Você altera a tela. Então, automaticamente, nos seus 10 outros projetos que você utilizou aquela tela, vai ser alterada também automaticamente. Okay. No PowerPoint, se você fez 10 projetos de slides, você vai ter que alterar nos 10. Tudo bem? É diferente. Então, você consegue fazer. Então, para salvar a tela, o que eu faço? Eu venho aqui em tela, salvar. Digite o código. Então, eu vou vir aqui no código. Esse código é o que vai armazenar a minha tela. E esse código é único e exclusivo. Então, eu não posso ter dois códigos iguais no mesmo computador. Então, eu vou colocar um código aqui. Esse código vai ser DF, de Distrito Federal, né? Underline tela 01. Observe que eu coloquei tudo em letra minúscula. Não vou colocar acentuação, não vou colocar pontuação, não coloco espaço. Ou seja, eu não posso colocar caracteres especiais. No meu título, quer dizer, no meu código, eu só posso letras, números e, no máximo, esse underline que eu coloquei aqui. Para separar alguma coisa. Por quê? Porque, por exemplo, na hora que você for distribuir isso na internet, a maioria dos servidores ou provedores de internet, eles são em Linux. E Linux, ele faz a diferenciação de maiúscula e de minúscula. Faz a diferenciação de letra acentuada e letra não acentuada. E para o Windows, não. O Windows é tudo igual. Então, quando você cria aqui, ele vai aceitar você colocar acento, você vai aceitar você colocar uma letra sem acento, vai aceitar você colocar uma letra maiúscula, uma letra minúscula, para ele vai ser tudo a mesma coisa. Só que na hora que você for buscar lá no Linux, no seu provedor de internet, ele vai dar erro, porque uma tela é de um jeito e uma tela é de outro. Uma letra de um jeito e uma letra de outro para ele. Tudo bem? Então, por isso eu aconselho. Só letras minúsculas e números. Sem acentuação, sem caracteres especiais, nada disso.
E o título? Então, Pode falar. aí a minha pergunta, por exemplo, então eu vou criar o curso, eu tenho que criar cada tela, salvar essa tela e ir trabalhando com uma tela nova, é isso? Exatamente. Tá, Nós vamos ver isso aí durante o decorrer do curso. ok. E o título? O título da tela não. O título é um texto, então eu posso colocar do jeito que eu quiser. Brasília, olha lá, coloquei acentuação, capital federal. Observe que eu coloquei acentuação no Brasília, coloquei espaço, coloquei letras maiúsculas. Sim. Então o título é o título. Eu coloco da forma que eu quiser. O autor, vou colocar o nome do autor aqui. Eu posso colocar uma série, posso colocar uma matéria, posso colocar um assunto. A data, que nem hoje é dia 13/11/2020. 13/11/2020. Coloquei a data aqui de criação. Esses dados aqui, desde o autor até os demais dados, eu não preciso alterar. Posso trabalhar sem fazer nenhuma alteração. Tá? Posso, se eu quiser colocar, é interessante, quando você for trabalhar, por exemplo, com os relatórios dentro do Visual Classnet, você pode fazer um relatório por matéria, você pode fazer um relatório por assunto, você pode fazer um relatório por série. Então é interessante. Sim. É interessante que você coloque, desde que tenha, né? Se você está fazendo os seus cursos, por exemplo, não tem uma série. Mas você pode colocar um assunto, que é coach. Sim. Então ele vai acessar lá, a partir do momento que você buscou um filtro por esse assunto, ele vai buscar só os seus relacionados a esse assunto aí. Ok. Vou dar um OK. Salvei a tela. Tanto que aqui tá, ó, DF _ tela 01. Ok. Título da minha tela. E agora eu vou salvar o projeto. Então eu tenho que salvar o meu projeto aqui. Então vem em projeto, salvar. Código do projeto em branco, digite um código. Da mesma forma, vou vir aqui, vou digitar um código. Então vou colocar aqui, ó. O título do meu projeto, o código do meu projeto vai ser Brasília _DF. Tudo em letra minúscula. Lembrando que eu não posso colocar acento, espaço, pontuação, nada. Tá. E vou colocar aqui, ó. Brasília, capital federal. Porque aqui é o título, eu posso colocar da forma que eu quiser. Ok. Vou colocar aqui também o autor. E só. O restante também eu poderia alterar, né? Poderia colocar aqui, ele iria na questão dos filtros, da busca pelos meus relatórios seria mais fácil, mas eu não tenho necessidade. Uma parte importante aqui é a avaliação. Se o meu curso tiver avaliação e eu quero que o meu aluno veja como está sendo o progresso dele, eu deixo o avalia. Porque o avalia ele vai fazer assim, tela a tela, ele vai mostrar para você o que você acertou e o que você errou. Isso é a nota. E no final ele coloca um relatório com acertos e erros que você cometeu e a sua nota final. Ou eu posso colocar oculta, mostra a nota final. Ou seja, ele não vai mostrar para o aluno tela a tela o que ele acertou, o que ele errou, mas no final ele mostra o relatório. Você acertou tanto, errou tanto, a sua nota é tanto. Ou só oculta. Aí no O que é caso só da oculta? avaliação, Oi? no caso da avaliação, como é que você faz? Você vai criar uma outra dentro dessa própria página que a gente teve aqui, da tela que a gente teve, você vai criar a avaliação dentro dela, é isso? Não dentro dessa tela, eu vou criar dentro desse projeto. Então eu vou criar uma próxima tela, por exemplo, que eu posso colocar atividades. A avaliação ali, numa próxima tela. Não Entendi. dessa mesma. Eu posso colocar conteúdo e avaliação na mesma tela? Posso. Eu dei a matéria, faço a avaliação, por exemplo, como no PowerPoint. Então, eu fiz a tela primeira, fiz lá e tal, coloquei o que seria a tela de uma atividade para a pessoa fazer, só que no caso ela vai fazer aí. Eu posso criar atividade para ela fazer, aí ela tem a avaliação daquele processo. É isso? Isso. Tá, entendi. Exatamente isso. Eu posso criar várias avaliações, vários processos aí dentro do meu projeto, né? Legal, entendi, compreendi. Então, como eu estava dizendo, o oculto aqui, oculto é quando você não quer que o seu aluno saiba. Então, ele não mostra a nota no começo, durante as telas, e ele não mostra a nota também no final. No final, ele não mostra a nota que você tirou.
Ele não fala quando você acertou, quando você errou, nada. Ele só vai mostrar para você a nota. Quer dizer, ele não vai mostrar nota nenhuma, ele só vai deixar você fazer o projeto e depois o professor mostra a nota para você. Dá o resultado final. Dá o resultado final. O exclui, que nós temos aqui, a opção de exclui, significa meu projeto não tem nota. É uma apresentação, por exemplo. Então ele não tem nota. Tudo bem? No nosso caso, eu vou deixar a avalia mesmo, porque nós vamos colocar algumas avaliações no decorrer do nosso projeto aqui. Aí a gente vai ver que é interessante essa opçãozinha. Aí eu mostro para você depois. Vou dar um OK. Número de telas gravadas 1. OK. E agora, como que o aluno viria? Eu tenho aqui a opção de apresentação. Eu vou clicar aqui em apresentação. Só uma pergunta, Renato. Eu vi que embaixo, naquela tela do projeto, ela tem várias alternativas. Tem. Eu vou mostrar para você conforme for pertinente ao assunto aqui. Ah, tá. Entendi. Na nossa progressão. Não vou mostrar tudo de uma vez, senão fica ruim para você. Tá, não, tranquilo. Até assimilar tudo vai ficar difícil. Então, olha só a nossa imagem entrando, ó, o efeito do fatia em pilha que eu falei. Ó, o vídeo já tocou. Olha aqui. Olha o nosso texto. Olha a nossa imagem, olha embaixo, Brasília, Distrito Federal, aqui, ó. E eu clicando nela, tem o áudio. Certo? Então, sim, tem aqui o áudio que eu coloquei na minha imagenzinha. Se eu tivesse uma nova tela, eu clicaria aqui em avançar. Ele colocaria aqui, ó. Ele iria para a próxima tela. Como eu não tenho, então ele fala tela atual 1 de 1, projeto sem avaliação, ou seja, não tive atividades, mas o sistema vai registrar 100% de aproveitamento para mim. Porque eu não tive atividades, mas lá está para avaliar. Ok. Aí ele vai mostrar esse relatório, ó, de desempenho. Número de erros, 0, você não errou nada. Número de acertos, 0. Mas como você não errou nada, sua nota final é 100%. Você não teve erro, então 100% de nota. E o tempo? Em minutos. 2 minutos que eu fiquei dentro desse meu projeto. Vou dar um OK. Ele volta para mim, para o autor. Como que eu sei que esse aqui é o módulo autor? É fácil. Todo objeto ele tem esse botãozinho de propriedades, que é o botãozinho onde eu entro nas propriedades de cada objeto, que eu posso entrar por ele ou clicando com o botão direito sobre ele, né? Sim. Se eu voltar aqui na apresentação, vou mostrar para você, vou voltar só para mostrar. Está carregando aqui. Veja só, ele não tem os botões de propriedade aqui, ó. Nem na imagem, nem no Windows Media Player, nem no texto, nem no rótulo. É tudo livre, não tem nada. E aqui, quando eu vou dar um projeto sair para ele voltar para o autor aqui, eu tenho. Ele volta para o autor no meu caso aqui, porque eu estou desenvolvendo primeiro no autor e estou indo na apresentação. Para o aluno, ele só vai ter a apresentação. Então, ele saiu, volta para o Windows. Ou volta para o Android, se ele tiver no dispositivo móvel. Tudo bem? Tá, eu queria fazer uma pergunta. Você falou da questão da tela, me veio uma questão aqui. Eu até estava conversando com o Alan ontem, de uma coisa que a gente vai tentar acrescentar aqui, que é, como o Celso falou da questão da venda dos hardwares, uma possibilidade hoje é trabalhar com a questão presencial, né? Em aulas presenciais, por exemplo, aquela tela digital, né? Lousa digital. A lousa digital. No caso, por exemplo, quando a pessoa vai preparar numa lousa já digital, ele usa o espaço completo que tem aqui na tela de preparação, é isso? Na tela do computador, porque a lousa digital ela vai projetar a tela do computador. Então, o professor... É assim, na lousa digital, o que acontece? O professor ele vai dar toque naquela lousa, comandando o computador. Então, tem um sistema que é acoplado no computador e acoplado na lousa, que interliga os dois. Então, o professor ele vai fazer esse controle do computador através da lousa. Então, ele vai dar toques lá com o dedo, vai tocando, tac, 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 e ele vai fazendo esse mesmo processo que eu estou fazendo aqui. Ele seria um tablet acoplado num computador gigante. Exatamente. É interessante, a lousa digital é interessante. É algo que, infelizmente, no Brasil não pegou, porque as nossas escolas não têm estrutura financeira, vamos dizer assim, para colocar uma lousa digital em cada sala. Sim. Seria muito interessante, porque
A lousa digital abre o leque do computador, né? Que você tem muito mais recursos do que simplesmente a lousa e um giz. Então, mas infelizmente não é algo que tenha apego no Brasil, não. Mas a gente pretende trabalhar oferecer, além de tudo isso, a gente pretende oferecer outros produtos, né? E uma das possibilidades que a gente está pensando aqui é acrescentar a questão da comercialização das lousas, de repente, é uma possibilidade que a gente vai ter aí. Sim, e também tem a questão da sala móvel, né? Não sei se o Celso já conversou com você. Ainda não. Então, sala móvel, o que que é? É um carrinho, né? Um carrinho grande que você acopla nele 30, 40 tablets, um notebook, e o professor disponibiliza o Visual Classnet através daquele notebook. Então, os alunos podem acessar aulas no tablet durante a aula normal dele, né? Aula normal, vamos dizer assim, pelo tablet. Então, e com os recursos do Visual Class. Nós temos essa possibilidade também. E nós temos vários parceiros, né? Inclusive, quando a gente entra em alguma licitação para vender o Visual Classnet, nós entramos com esses parceiros que trabalham com, vamos dizer assim, a parte de hardware, né? Que não é a nossa casa, o nosso caso é software. Então, os parceiros trabalham com hardware. Sim. Tudo bem? Tranquilo, pode continuar. Bom, então continuamos aqui. Mas aqui na minha tela eu quero trocar essa parte branca aqui para uma parte de fundo. Eu quero colocar um fundo na minha tela, que fica mais bonito. Então eu venho aqui, ó, tela, propriedades, desenho de fundo. Aqui na própria parte de imagens aqui, eu tenho, por exemplo, 05 fundo. Olha lá, é um fundo do Hino Jesus, que ele tá pequenininho. Se eu der um aqui, ó, você vai ver que ele vem só até aqui, ó. Nessa altura aqui. Sim. E até aqui embaixo. Mas eu não quero ele na tela inteira. Então eu posso vir aqui, quando eu tenho um fundo pequeno, em tela, propriedades, desenho de fundo. Ó, tá aqui, o 05 fundo, eu posso colocar ele em toda a tela, ó. Olha só, toda a tela, ele ocupou toda a minha janela do Visual Class aqui. Toda a minha tela. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Celso, desculpa. Reginaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, você colocou essa questão da tela, existe alguma forma de apresentação, por exemplo, quando eu abro a apresentação, de ir aparecendo gradativamente cada componente que eu quero ter na tela? Ou ele tem que aparecer todos juntos? Não, dá para você colocar assim, gradativamente. Que na verdade, eu posso fazer de duas formas. Você tem uma opçãozinha aqui, ó, que é função, alterar objetos, que você pode colocar, por exemplo, o objeto, vamos supor que eu pegue aqui o filme na tela, o Windows Media Player. Esse Windows Media Player, eu quero que ele entre, ou seja, melhor, ele não entre, então ele fica invisível. Então, na hora que eu clicar na tela em um determinado objeto, ele vai aparecer o Windows Media Player. Aí ele vai ficar visível para mim. E assim por diante. Eu vou fazendo, até ele colocando vários objetos na minha tela aqui. Ou eu posso fazer o meu objeto tela a tela. Então eu venho na primeira tela, eu crio o título. Aí dou um clique, ele vai para uma próxima tela que tem um título e mais um texto. Próxima tela, um título e a imagem, que é mais fácil, na verdade, do que você ficar alterando objetos aí. Você pode fazer dessa forma, né? Bom, e eu tenho fundos que eu posso colocar, acrescentar na minha tela, que são fundos criados exatamente para você trabalhar com a tela mesmo, fundo de navegação. Então aqui em tela, propriedades, desenho de fundo, tem no clipart de imagens, tenho aqui fundos. Eu tenho vários fundos aqui que eu posso trabalhar. Vamos supor aqui tem a pasta desktop. Vamos supor que eu vou trabalhar com 1024 por 768 e eu vou pegar esse fundo 5 aqui. E eu tenho um fundo aqui, ó, que é esse fundo. Olha só, que ele tem só um contornozinho aqui. Ou, vou pegar o fundo 01, eu tenho um outro fundo aqui,
que é esse fundo azul, que eu tenho um botãozinho, tem navegação e tudo mais. Fundo 2, aqui no final tem outro fundo, que é esse que tem esse contorno cinza ao redor dele. 3, da mesma forma. Produzir meus fundos. Você pode produzir. Esses aqui são fundos que nós desenvolvemos, né? Vamos supor que eu queira usar esse aqui. Então, vou usar esse fundo aqui. Eu tenho aqui uma área de título, que seria aqui, que eu vou, no caso aqui, eu vou ter que diminuir aqui. Eu coloquei 40, eu vou diminuir aqui para 30, por exemplo. Vou dar uma autoajusta. Ele vai ficar aqui o meu título. Porém, eu posso observar que tá essa tarja branca, não está no título aqui? Tarja branca. Eu posso colocar ele em transparente, ó, vai ficar só o texto. Eu só o texto, vou dar um OK e vou posicionar ele aqui, ó. Legal. Brasília, capital federal. Vou pegar esse título, esse meu texto aqui, vou colocar ele mais aqui. Esse meu vídeo, quer dizer, esse texto para baixo e o meu filme para baixo aqui. Então, eu tenho aqui essa tela. E aqui na tela, por exemplo, eu posso colocar um botão de navegação. O que seria esse botão de navegação? É o botão que vai fazer eu ir e vir na minha tela sem precisar dos menus aqui em cima. Então, vou criar aqui um botão animado. Vou colocar ele aqui, ó, no cantinho. Vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, o avança 1, o avança 1B e o avança 1B aqui, 1B novamente. Vou vir aqui em efeito. Isso aqui eu vou mostrar para você daqui a pouco, né? Depois, uma forma mais didática. E vou colocar ele em tamanho real. Vou dar um OK aqui nele e vou posicionar esse meu botão, porque esse meu botão ele fica aqui em cima, ó. Aqui é a posição dele. Coloquei o meu botão. Vou vir nesse botão aqui e vou colocar uma função, que é a função de avançar. Função de avançar. Vou dar um OK. OK novamente. Tá aqui o meu botãozinho na minha tela. E olha só que legal. O que eu vou fazer? Vou salvar a tela novamente. Vou dar um tela salvar e vou apresentar. Apresentei o meu projeto aqui. Então, olha só como que ele fica mais bonito. Então, ele tem o fundo aqui, tem o título aqui. Tenho aqui o meu botão de navegação. Olha só, ele é animado. Olha só, a setinha muda de posição, né? E eu posso avançar com ele. Avançar vai ser o mesmo processo de eu vir aqui em cima e clicar no avançar. Se é o mesmo processo, então eu não preciso mais desse menu. Eu vou tirar para você ver como fica mais bonito ainda. Vou dar um OK, OK novamente. Ele voltou para o autor. Então, eu não preciso mais do menu, porque eu tenho o botãozinho aqui. Então, eu venho em tela, definir. E aqui, ó, lembra das opções que você falou que tem? Então, eu vou usar uma agora, que é o menu invisível. Menu invisível significa, não vou ter o menuzinho para trabalhar aqui no meu Visual Class. Tirei o menu, vou dar um OK. Vou salvar a tela novamente e vou apresentar. Lembra que ele mostrava essas barras aqui na hora que eu apresentava? Olha agora. Quando ele mostrar aqui a tela. Olha só. Apresentou a minha tela. Não tem mais o menu aqui, ó, e fica só a minha tela aqui. E o restante da janela, se você observar, ele fica preto aqui. Por que ele fica preto? Para dizer que a tela está inativa ali. Ou seja, aquela parte ali da tela não tem nenhuma função. Tudo bem? Bom, vou clicar aqui no botãozinho, ele vai avançar e vai sair aqui, e vai voltar aqui no meu Visual Class.